Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autoestima e confiança. Qual que é a imagem que você tem de si mesmo? Autoestima é a visão que nós temos de nós mesmos, mesmo que essa visão seja inconsciente. Então, essa autoestima é construída pelas crenças, pela forma com que você se enxerga. Isso tudo constrói a sua autoestima. E a gente vai falar hoje sobre autoestima e confiança. Eu vou dar para vocês, durante esse vídeo, 7 dicas de como você elevar a sua autoestima. Como que você melhora essa autoestima, né? Essa forma com que você se enxerga. Como que você faz para se valorizar mais, para se enxergar de uma forma positiva? Então me acompanha até o final, que essas dicas são valiosíssimas para você modificar a forma com que você se enxerga. Antes de te passar essas dicas, eu queria só comentar com você a respeito do padrão que a sociedade traz, né? Principalmente pra gente que é mulher. Para os homens também. Mas existe aí um padrão de beleza dentro da sociedade, um padrão de comportamento. Às vezes a sociedade ela indica como mais ou menos a gente deve se comportar, como que a gente se enquadra num padrão de como a gente deve ser, como a gente deve falar, como a gente deve se vestir, né? A gente aí tem a moda, tem um padrão que a sociedade exige. E se a gente não se encaixa dentro desse padrão, às vezes sua autoestima fica lá embaixo. Você acha que por ser uma pessoa diferente do que é exigido, do que é o normal, entre aspas, você acha que você está totalmente desenquadrado. E aí as pessoas acabam baixando a autoestima. A pessoa acaba tendo uma autoestima muito baixa e isso leva até alguns quadros de doenças psicológicas como depressão. A pessoa não se aceita do jeito que é. Eu vou te dar 7 dicas de quem você realmente deve ser. Primeiro, que não existe padrão. Se você parar para pensar, cada ser humano ele é único, né? Nós não somos iguais. Nós podemos ter alguns padrões iguais de comportamento, a cultura dita isso, né? O meio em que a gente convive e tudo. Só que a sua mente é incrível. Você pode aprender, você pode evoluir, você pode mudar. Então, não existe padrão perfeito, né? Nós somos seres humanos em construção. E às vezes a sociedade exige uma certa perfeição, né? Que você se enquadra ali dentro de algo que ela diz que é certo, que é bonito, que é bom. Só que se você se sente fora disso, o seu sentimento de confiança, de valorização cai. E é isso que não pode acontecer. A gente tem que blindar a nossa mente, porque a gente não consegue mudar o pensamento do outro nunca. Isso não existe possibilidade de você mudar o pensamento de alguém. A única pessoa que modifica, que muda caráter é Deus. A gente não consegue mudar. Então a gente precisa começar a olhar para nós mesmos e começar a mudar nós mesmos. Isso a gente consegue. A gente consegue aprender, a gente consegue aplicar e evoluir. Eu vou te dar aqui agora 7 dicas de como que você consegue elevar a sua autoestima. A primeira dica que eu vou te dar é viver conscientemente. Você precisa saber quem você é, ter consciência dos seus valores, ter consciência de quem você é de verdade. Começa a se fazer pergunta: quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quem você é, como que você pensa. Começa a viver conscientemente, começa a se conscientizar, ter uma consciência de quem você é de verdade. O autoconhecimento, conforme você vai se conhecendo, você vai identificando quais são os seus valores, qual o seu caráter e tudo isso. Então você precisa viver conscientemente, essa é a primeira dica. A segunda dica é a autoaceitação. Você precisa ser amigo de si mesmo, você precisa se aceitar do jeito que você é. Você não vai conseguir perfeição nunca, tá? Enquanto você estiver aqui na Terra, não existe perfeição. A gente sempre vai errar e vai acertar muitas vezes. Mas seja amigo de si. Aceite que você tem defeitos e qualidades. Terceira dica: autorresponsabilidade. Se responsabilize pela sua vida, pelas suas ações, se perdoe mais. Às vezes a nossa autoestima fica lá embaixo porque a gente não consegue se perdoar pelos nossos defeitos ou erros que cometemos, né? A gente não consegue às vezes superar o nosso passado, a gente tem dificuldade de se perdoar pelos erros. Lembre-se sempre, você é um ser humano em construção. Se responsabilize pela sua vida, seja brando consigo mesmo. Não se culpe tanto pelos erros, mas é importante que você sempre tenha vontade de evoluir. E isso vai acontecer naturalmente. Quarta dica: a autoafirmação. Você precisa começar a identificar seus objetivos, quem você é, sem tentar se enquadrar
no que a sociedade dita. Isso é autoafirmação, saber quem eu sou. Se afirmar da maneira que você é de verdade, sem precisar se encaixar, sabe? Você não vai conseguir se encaixar em tudo. Você não vai conseguir agradar a todos, né? Isso entra aí na necessidade de aprovação. Saiba quem você é e não se enquadre, seja quem você é de verdade. Quinta dica, intencionalidade. Descubra quem você é e seja de propósito quem você é. Corra atrás do objetivo sendo quem você é. Tenha intencionalidade em tudo que você faz. Identifique quem você é de verdade, seja intencional nas suas ações, nas suas atitudes. Sempre que você for fazer alguma coisa, saiba que você está fazendo porque aquilo é sua essência, está dentro do seu caráter, dos seus princípios, sem se importar com a opinião de outras pessoas. A gente com certeza ouve conselhos, né? Quando assim a gente precisa, mas a gente não precisa viver por opinião de ninguém. A gente precisa ser intencional nas nossas atitudes e viver a nossa vida da forma que a gente decidir. E a gente precisa começar a entender que a gente não precisa agradar a todos para sermos felizes. A gente não consegue modificar as pessoas. Sexta dica, integridade pessoal. Não se corrompa por conta de outros ambientes, outras pessoas. Saiba quem você é de verdade. E sétima dica, e uma das mais importantes que eu vou falar pra você, é a comparação. Toma muito cuidado com comparação. A tecnologia veio aí pra ajudar e muito, né? Mas às vezes a gente acaba se comparando com outras pessoas. Pensa aí que na internet existem muitas postagens, parece que as pessoas vivem uma vida perfeita, uma vida feliz. Mas todos nós somos seres humanos e a felicidade é um estado de espírito. Então não adianta você se comparar com outra pessoa. Se eu vou ser feliz se eu tiver o que aquela pessoa tem, se eu for como aquela pessoa é. Ninguém é perfeito, ninguém tem vida perfeita, independente de qualquer coisa. Não se compare nunca com o outro. Seja quem você é e para de ficar fazendo esse negócio de comparação, que isso não te atinja, porque se você for atingido por ficar se comparando com pessoas, você nunca vai ser feliz. Seja grato pelo que você tem hoje. Acorde todos os dias e dê graças a Deus por mais um dia. Sempre pense assim, um dia é uma oportunidade de eu fazer diferente, de eu viver a minha vida de forma intensa. O que é viver a vida de forma intensa? É ser grato por tudo. Você olhar para os seus filhos, olhar para o seu marido, para o seu casamento, para os seus pais. Graças a Deus eu tenho um bom casamento, eu tenho os meus pais, eu posso mudar, de repente está acontecendo um problema, mas eu consigo resolver, é uma oportunidade de eu amadurecer. Então a gente precisa começar a parar de querer a vida do outro e querer a nossa própria vida e começar a modificar as nossas atitudes, o nosso comportamento para que a gente evolua como ser humano. E aí você vai conseguir atingir aquilo que você deseja. Então não se comparem. Essa dica é extremamente importante para sua autoestima ser uma autoestima elevada. Por último, depois dessas dicas, né, importantíssimas para a gente elevar a nossa autoestima, eu quero incentivar você a investir em autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante para a gente entender, começar a se valorizar. Você sabe que cada ser humano é único, né? Você aí é totalmente diferente de mim. Nós somos únicos, nós não podemos se comparar. Se a gente usasse os nossos dons só para se ajudar, um precisa do outro. Não existe isso de, eu não preciso de ninguém. Eu tenho um dom muito bonito, só que eu preciso muito do dom do outro. A gente não consegue sobreviver nessa sociedade sozinhos. E por isso a gente tem que entender que o nosso dom é importante. Nós somos importantes para essa sociedade, para esse mundo. Você precisa fazer o seu mundo melhor, o seu ambiente melhor. Então você precisa se conhecer. O autoconhecimento, a superação de traumas do passado. Às vezes a gente se sente muito mal porque a gente não conseguiu superar ainda o nosso passado, não consegue viver bem o nosso presente. Estou aqui para te incentivar a investir em autoconhecimento, a investir na sua mente, a superar o seu passado. Você vai ver que você vai ter uma vida bem mais leve, bem mais equilibrada e bem mais feliz. Então é isso. Tenham uma ótima semana e tudo de bom para vocês e que a sua autoestima se eleve a cada dia. Você é um ser humano incrível. Você é muito especial. Tchau, tchau.